Dia, pessoal, bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo está começando. Sejam bem-vindos. A Marlu, bom dia, bem-vinda. A Sabrina, bem-vinda, bom dia. A Isabel Jesus, bom dia, bem-vinda. E a Johanna, bom dia, bem-vinda. Bom, vamos lá sortear nosso baralho primeiro, né? Depois eu comento de ontem e tal. Dia maravilhoso ontem, disse a Sabrina, né? Acho que é agora mesmo para comentar, né? Nossa, aqui também, inclusive mais suave do que o dia anterior. Todos esses dias foram bons, gente, por aqui. Na verdade, tá super bom. Eu tô assim de cara, tá ótimo esses tempos para mim. Mas ontem eu fiquei assim um pouco apreensiva, como veio o sol depois dessa rainha, né? Porque eu pensei que eu ia continuar agitado, não sei o que ia ser cansativo, alguma coisa assim, né? Mas não, foi ao contrário, foi mais suave, deu para relaxar mais, foi, né? Porque esse foi o dia do eclipse, né? Ontem já, ao longo do dia, foi ficando mais suave, sabe, a energia, e daí no fim de tarde, assim, foi super bonito, assim, foi super agradável. A Thaís chegou, bom dia, bem-vinda. E a Lene Blue, bom dia, flores do dia, bom dia. Então, vamos lá, né, descobrir nosso baralho de hoje e ver, porque hoje é quinta, é o coração da semana, a carta que vier hoje vai fazer a síntese lá, né, juntar com essa. Olha a Thaís, ontem aqui foi energeticamente mais pesado do que com a rainha. Então, bom dia. Então, para você foi o inverso, tá vendo? Não depende, né, cada pessoa de um jeito, né? Então, ok, né? Mas as duas são intensas, né? E teve o eclipse, etc e tal. Na verdade, as três são intensas, né? As três são intensas. Aqui é a lua cheia, com toda essa galera, o fogo aqui no centro. Aqui essa rainha zona, né? Com essa tocha, com essa leoa, com os leões no trono e tal. E aqui o sol forte e tal. Então, as três cartas são intensas, né, gente? Há uma grande intensidade, não há dúvidas, né? Agora, como que isso vai se manifestando para cada um a cada dia? Vai variar, né? Vai variar de acordo com a vida de cada um, com o processo de cada um, né? Com as configurações aí das coisas, né? Enfim. Vamos saber. Hoje, vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre o baralho que melhor pode traduzir as energias e as tendências dessa nossa quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, nos trazendo as orientações para bem vivermos o nosso dia, que é o coração da nossa semana, com amor, saúde, presença e paz. Amanhã, dia 20, né? Vai ser a conjunção do Saturno e do Netuno em Áries, né? Que é uma coisa super, é um marco, né? Um marco mesmo, importantíssimo, né? De novo tempo, de nova era, né?
Então também é um evento, agora, é claro, bem diferente do eclipse, né? Diferente, né? Cada coisa é uma coisa. Mas é intenso também, né? Importante. Talvez menos reverbera menos no nível pessoal, individual, a conjunção, mas isso depende também muito da configuração de cada pessoa, né? O eclipse, por ser Sol e Lua, que são mais rápidos, que são pessoais, né? Tende a ser mais sentido do que a conjunção Saturno e Netuno, que são dois planetas muito lentos, né? Marcadores cronológicos e tal. Tem uma reverberação, costuma, né, os astrólogos dizer, mais para o coletivo do que para o pessoal. São planetas, né, transpessoais, né? Mas, claro que depende, né, se cai numa casa, por exemplo, se você tem um ascendente em Áries, está na sua casa 1, é a identidade, né? Se você tem esses dois, não, isso acho difícil você ter, o Saturno ou o Netuno em Áries, isso você não vai ter. Mas, enfim, há outras possibilidades, né? Se estiver em cima de alguma outra marco do seu mapa, né? A Vivi, bom dia, bem-vinda. E a Krika, bom dia, bem-vinda. Então vamos ver aqui, gente. O baralho é esse aqui, essa aqui. Adoro, no 5 de ouros, é o Archetypal Cartomancer Poker Deck, Archetypal Playing Cards. É esse, ó. Gosto demais da conta desse aqui. É um baralho comum ilustrado, né? O autor tem um autor que é o... Peraí, deixa eu ver o nome dele. Alain Benoit. E a editora desse aqui é United States Playing Card. Então, ele é esse. O fundo, essa cor bege, né? Essa cor, assim, papiro, né? E tem as numeradas, como o naipe francês, mas tem algumas cartas extras, e tem uns coringas que também entram. Essa daqui, ó, por exemplo, é uma carta extra, né? Da mulher, tem a do homem. Esse é um dos coringas, tem o outro, né? Então, é um baralho bem bacana esse. Gosto demais. Adoro. Vamos ver. Acho que combina bem com o estilo dessas outras cartas da semana. Ó, Sabrina, que lindo, não lembro. Ele é um bonito, cara. É muito legal. Bom, e ele tem um lance também. Cadê o livrinho dele? Ele associa os naipes com Jung, né? O autor é o... Esse é o da carta do cogumelo? Perguntou aí, amiga, é? É esse mesmo. A carta do cogumelo até apareceu aqui, quer ver? A carta do cogumelo é eu não lembro se é um as ou se é um... Aqui é um as de ouro. Aqui, ó, do cogumelo. Do cogumelo é essa. Então, ele associa os naipes, deixa eu só mostrar, né, explicar aqui o livrinho dele, ó. Ele associa os naipes com os tipos psicológicos do Jung, tá? Então, olha aqui, ó. Sensation, que é ouros, infância. Thinking, que é pensamento, né? Tipo pensamento, o jovem adulto, né? A juventude, vamos dizer, espada. Aí, feeling, que seria o tipo sentimento, né? Experiências subjetivas, é o paus, naipe de paus, né? E daí é a maturidade, late adulthood, é a idade adulta mais velho, né? E aqui é a meia-idade, midlife, intuição, que é copas, o tipo intuição, né? Então, são os 4 tipos psicológicos do Carl Jung nos naipes, né?
Então vamos lá. Pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre a carta deste baralho que melhor traduz as energias e tendências da nossa quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, coração da semana, nos trazendo a intuição, as palavras de caminho, de compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar esse conhecimento em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Chegou o Caio, bom dia, Caio. Aí eu disse que ama. Uma coisa que eu lembrei também é o seguinte, na lua cheia, a gente tá na nova, né, agora. Mas na lua cheia dessa lunação aqui vai ter eclipse também lunar, né? Então a gente tá agora entre os eclipses solar, que foi antes de ontem, né? E o lunar, que vai ser na lua cheia. Na lua nova, o eclipse solar, e na lua cheia, o eclipse lunar. Ai, eu sinto essa. Uau! O 9 de paus. Olha só a carta, gente. Muito interessante. Peraí. Psyche. A palavra é Psyche. Tem a palavrinha aqui do lado, né? Aí, ó, o olho aberto, o olho fechado, os 9 de paus. Então, a gente viu que o elemento fogo, óbvio que ia vir no elemento fogo, óbvio, né, gente? Óbvio, por quê? Porque o fogo perpassa as 3 cartas, ó, o fogo, ó, o sol, que é a fonte de todo o fogo, né? Aqui já é um 9 de paus, né? E o elemento fogo da vida adulta, do adulto mais velho, vamos dizer, não sei bem como traduzir isso, porque ele divide a vida adulta entre a primeira fase da vida adulta e a fase mais desenvolvida da vida adulta, né? E sentimento, é o tipo sentimento e se refere às experiências subjetivas, né? E essa carta aqui é a penúltima antes do 10. O 10 é transcendência, né? Já é a transcendência, né? Então aqui é um processo de, vamos dizer assim, de conclusão, né? É a fase final mesmo de integração, né? De consciência, de integração, de sabedoria, né? De sabedoria e de consciência transcendente. É óbvio, faz muito sentido, né, essa carta, ó, o olho aberto para o mundo, o olho fechado, olha para dentro. É uma carta que ela integra, né, os aspectos, né, o mundo exterior, o mundo interno, né, equilibra estes aspectos, né, compõe, né, esse psiquismo, ou essa compreensão, ou esse universo, né, da pessoa. A própria pessoa entra em uma sintonia mais abrangente, né? É uma carta de integração, de sintonia com a própria verdade, com a própria realidade, mas também com a realidade ao redor, né? Tanto é que, o que vai acontecer? Vai ser essa daqui, ó, as pessoas ao redor deste fogo, né? Essa segunda-feira, essa na quinta-feira, né? Aqui a lua, né? E a noite, certo? Ó, o olho aberto e o olho fechado. Teve o sol antes,
Então, podemos entender o olho aberto, o sol, o olho fechado, a lua dentro, o sol fora, entende? Essa composição, né? Essa conexão, essa comunhão. E aqui a gente até pode entender, por exemplo, esse círculo com a fogueira no meio também parece o olho, né? O olho e a pupila, certo? Então, essa coisa do círculo de fora, do círculo de dentro, né? Essa conexão dos ciclos também, né? É uma coisa muito... Nossa, é muito... tem tudo a ver com o momento, né? E indica que as pessoas, como é um olho humano, né? Indica que as pessoas aqui estão sendo capazes, né? De integrar tudo aquilo que está se passando neste momento. Então, é uma fase onde a natureza, né? Ao redor, onde o próprio cosmos, né? Disponibiliza, né, recursos energéticos que vão ser devidamente processados pela pessoa, promovendo uma espécie de salto, né, uma espécie de melhoria ou de transcendência mesmo, de um aumento, né, uma melhora, vamos dizer, da capacidade da consciência, né, a melhora e o equilíbrio, né, a compreensão, sabe, expandida, entendeu? De aspectos duais, entende? Então, é um aumento mesmo, uma melhora, sabe, da nossa capacidade de fluir com a vida, entendeu? Olha, Thaís, bom saber, porque eu tava duvidando da minha capacidade de integrar tudo. Ó, amada, você vê que é um pisco, um olho aberto e olho fechado. Então, essa referência ao piscar, né? Ao acordar e dormir, ao consciente, ao inconsciente. É uma referência também a um processo rítmico e cíclico que é pessoal. Certo? Então, o ritmo com que você vai fazendo e vai integrando e vai processando toda essa energia que é extraordinariamente diferenciada, é um momento muito específico, né? Isso que vai se passar amanhã, que eu tô falando para vocês, que os astrólogos, né, têm pontuado, né? É uma coisa raríssima, que nunca aconteceu, ele não tem registro, entende? Essa conjunção de Saturno e Netuno no signo inicial, que é Áries. É um marco muito forte, em termos astrológicos, da astrologia, né, tradicional. É um marco muito forte, sabe? E... enfim, estamos vivendo essa questão de transição planetária, né, de mudança, isso tá mais do que óbvio, né? E aí somos também uma geração de pessoas que está aqui para testemunhar isso, para integrar isto, para viver isto. Temos todos um papel dentro disto, sem dúvida, né? Uma função, um papel, né? E essa é uma carta que diz que nós aqui, para nós, né, nós temos todas as condições, né, de transitar nesse momento específico da forma mais saudável possível, né, dando mesmo passagem para o fluxo, né, e se beneficiando dele, né, conseguindo conseguindo aproveitar, né, esse momento adequadamente para a sua própria trajetória, para o seu próprio desenvolvimento da forma que deve ser, entende? Então, no meu entendimento, essa carta aqui, ela responde sim, tá? E ela é uma carta de grande complexidade, né? O que ela sinaliza para o dia? Que o dia pode ter, sim, um ritmo que inclui, né, momentos de maior
de maior consciência voltada para o externo e outros momentos internos. Então, fica essa dança, a gente está alternando, né, entre esses níveis, né, de percepção, tá? Então, é muito dinâmico, tá? Então, é um dia com um dinamismo importante, né? Mas que a gente tem total capacidade, né, de perceber, tá? E de fluir bem, né? E outra coisa que também é evidente por conta da sequência da semana é a proteção, certo? A proteção espiritual que temos, né? As forças espirituais e ancestrais colocadas de modo a nos dar toda a sustentação para a gente fluir, né, dentro desses processos todos da melhor maneira, viver essa transformação, essa movimentação, né, da maneira mais equilibrada, saudável e benéfica para nós, né, e para toda a vida ao nosso redor, né? Agora, não cabe pressa, não cabe apego, querer controlar, né? Cabe muito mais observar, perceber, entregar-se, né? Entregar também espaço e tempo para que o processo aconteça, porque esse é um 9 de paus, gente, tá? Então é uma carta super ampla, ela veio no coração da semana, ela não acaba em 24 horas, entende? Antes dela tem o sol. É muita coisa aqui para pouco dia. Sabe isso? É muita energia de coisa grande, complexa para poucos dias. Então, eu posso dizer assim, essa semana ela não se acaba em 7 dias, sabe assim? Não, né? Obviamente, a gente sabe também que, por exemplo, eclipses têm reverberações por pelo menos 6 meses, não é? Uma conjunção desse tipo que vai acontecer amanhã tem reverberações para sabe lá Deus quanto tempo, entendeu? Depois, lá na lua cheia, mais um eclipse, entende? Então, as coisas que estão, as energias, né, que estão se movimentando, o processo energético que está acontecendo essa semana é tão intenso e mutativo que ele extrapola, né, esse tempo de 7 dias, sabe? Tanto para trás, como para frente, como para os lados, para todas as dimensões possíveis, sabe? Por isso que eu digo assim, não cabe muito da nossa parte tentar de controlar, de limitar, sabe? Cabe mais é soltar, aceitar, observar, perceber os efeitos, né? É um momento desse tipo. Quanto mais em rendição e confiança nós estivermos, melhor. Mais poderoso vai ser o processo, entende? Mais coisas a gente vai poder acessar em termos de consciência, que a gente vai poder ver, que a gente vai poder constatar, sabe? É muito incrível tudo isso. E eu tô falando muito também em função de como tem sido pra mim, sabe? E eu sei também, por exemplo, a Johanna, eu e ela, a gente tá sempre conversando. Vocês sabem, a gente é amiga, né? Então eu sei que pra ela, por exemplo, tem alguns aspectos mais desafiadores do que pra mim, em termos físicos, em termos, né? Esse momento. Eu sei, né? Mas o potencial de sabedoria, de consciência é equivalente, independente da diferença do processo, de eu sentir como agradável e ela desagradável, percebe? Então essas coisas pontuais, específicas de sensação, de rotulação, né, das sensações, são coisas menores do que o próprio processo, entende? Em termos realmente amplos, né? A Leni dizendo, aconteceu aqui, dinamismo, uma demanda urgente para ontem, surgiu do nada e já resolvi. Outra demanda para responder até às 12,
mas está contento. Tô me preparando. O sol está brilhando. Então, vocês veem, no caso da Leni, demandas para ela responder, né? E que talvez ela imagine ou imaginasse que não daria conta, mas deu. Tá indo a contento, como ela diz, certo? Então, é confiar, sabe, gente? É confiar na nossa estrutura, né? Tanto interna, quanto espiritual, quanto externa, tá? E oferecer o mínimo de resistência, não ficar na mente resistindo. Então, se tá desconfortável, ok, tá desconfortável, mas não vai entrar em luta com isso, não vai achar que tem algo errado, que tem algo, sabe, cuidado com essas tendências, né? Dá passagem, solta, não é momento de reter nada, de reter nenhuma impressão. É momento de dar corpo ao suceder. Sabe qual é? É uma coisa que eu e a Iô também a gente sempre fala. Dar corpo ao suceder. Só vai dando corpo ao suceder. Vai vivenciando isso. Todo mundo vai atravessar, tá? Tem todas as forças disponíveis pra gente atravessar, né? E com certeza é um processo que vai trazer vários níveis de resultados para nossas vidas, em um curto prazo, num médio prazo e num longo prazo, tá? Então é um momento assim de múltiplas camadas e de múltiplas temporalidades, certo? É uma fase que combina vários ciclos ao mesmo tempo. Sabe? É um momento decisivo para vários níveis de ciclos, né? Então, tem como a nossa mente dar conta dessa complexidade? Não tem, mas os nossos corpos dão conta, tá? Considerando esses corpos como essas realidades bioenergéticas, tá? Que são materiais, mas são também energéticas, espirituais e imateriais. Né? Então, é essa confiança e o testemunho é importante, tá? Quanto mais você puder testemunhar sem tentar fixar, ou julgar, ou tirar conclusões, calma, tá? Ela responde sim, né? Mas ela com certeza é uma carta que vai trazer ainda ao longo do tempo novas coisas, novas percepções e tal, tá? E ela tem um caráter muito pessoal, é muito pra pessoa. Ela diz sim, ela confirma muito a sua maneira, o lugar, a maneira como você tá entendendo o que é pra fazer, que é pra se posicionar, entende? Ela é uma carta que diz um sim bem pessoal, né? Tá correto como você tá indo, né? Tá bem, continue, sabe? Tá no 9 já chega no 10, né? E o processo entra na sua fase mesmo de resolução, certo? Olha a Leni, dando corpo ao suceder, é isso, dar corpo ao suceder. Então, ficamos com isto, tá? Quando chegar lá no domingo, nós ficaremos aqui, certo? Com lua cheia, o fogo, essa carta maravilhosa e a carta de domingo. Essa carta no coração da semana poderosa, né? Então, é confiança, é fé, é sabedoria, flexibilidade sim, né? Capacidade mesmo de não se apegar a nenhuma sensação transitória ou sentimento, né? Porque tanto sensações quanto sentimentos são aspectos transitórios, certo? Então não se apega a nada transitório, deixa que o que é transitório transite. Vai transitar. Então, se você tá se sentindo meio mal, daqui a pouco você vai melhorar. Se você tá se sentindo ótima, daqui a pouco vai dar uma baixada. Entendeu? Então já espere por essa dança. Abre e fecha o olho, abre e fecha o olho, sabe? E vai administrando. Bebe água, respira, se alimenta e prossiga. Entendeu? Que vai tudo dar certo, gente, tá?
Adorei, achei genial, amei essa carta hoje, achei perfeita, pra variar. Então, aproveitemos este momento, este tempo, este dia, com presença, confiança, fiquemos em paz, fiquemos com Deus, estejamos bastante abertos, né, para enxergar tudo aquilo que está se mostrando, né, e tenhamos um ótimo dia. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me mande mensagem que eu estou à disposição. Eu agradeço muito a presença de todos e cada um, agradeço a nossa amada ancestralidade e espiritualidade por todo o suporte, por toda a sabedoria, por toda a guiança. E desejo uma excelente quinta-feira. Olha a Sabrina falando, segura as pontas. Gratidão, de nada. Tranquila, rebola, tá? Não segura, eu diria rebola aí, né? Rebole, tá? Pisca, abre e fecha, abre e fecha. A pulsação é um pulsar, vocês percebem? Uma pulsação, mas essa pulsação não é sua mente que vai dizer quando que é para abrir, quando que é para... A gente pisca, o piscar dos olhos, ele não é controlado, você não fica controlando, não é? O seu corpo sabe a hora que ele precisa piscar, entendeu? Então confia na sabedoria que te habita, né? Confie no seu corpo e dê a ele autoridade para te conduzir, porque esse corpo vai te levar onde você precisa, ele vai te fazer perceber o que é necessário a cada momento, a direção de cada momento, né? Desde que você esteja dando abertura, né? Para que esse corpo se coloque, né? Que você esteja atento aos sinais, né? Então, é isso, tá? Um beijo, minha gente. Fiquemos todos com Deus e em paz. Amanhã estarei aqui às 9h09 pra gente saber o que é que vem mais, né? E é isso. Gratidão, um beijo, um abraço, meu carinho a todos e cada um. Tamo juntos. Até amanhã. Tchauzinho.